participar do Cudê preparando o Galo. Agora, tem uma dúvida no meio. E é uma dúvida... Não é tão simples de ser resolvida não, viu, Rezendão? Boa noite. Boa noite a você, Léo, ao Everton, a todos que nos acompanham. O Atlético já está na reta final de preparação para esse primeiro clássico da final do Mineiro. Acabou o treino há pouco, né? O penúltimo, amanhã já é a última atividade da semana. E uma informação importante, viu, Léo? Teremos concentração no Atlético. Amanhã os jogadores fazem o treino e vão dormir na Cidade do Galo. Concentração hoje em dia, podemos dizer que é rara, né? Mas... em jogos decisivos, o Cudê está adotando. Agora é uma final de campeonato. Então, muito possivelmente, para o outro jogo também irá acontecer. Esse agora já é certeza de estar na programação dos atletas. E essa dúvida que a gente traz aí, até para o debate, Léo, é no meio-campo. Por quê? O Alan está fora. O Alan vai ficar aí 1 mês e meio, 2 meses fora. É a previsão. Sem o Alan, o Otávio não tem muita dúvida. É o primeiro volante. Ele vai construir ali, iniciar a construção de jogadas no meio-campo. O Patrick, pelo lado esquerdo, e o Zaratio, para mim, são peças garantidas. E aí, pelo lado direito, o que pode fazer o Cudê? Ou ele vai com o Pedrinho, que foi o ponto-chave da mudança do Atlético contra o Milionários, né? O Pedrinho entrou no intervalo e jogou muito bem no segundo tempo. Agora, ele colocou o Pedrinho contra o Atlético e já não teve aquele mesmo desempenho, né? No jogo de volta das finais do Mineiro. Vai com o Pedrinho ou ele volta com o Edenilson, que acabou perdendo posição, né? O Edenilson, nos últimos 2 jogos do Atlético, ele perdeu espaço. Ele era um titular até então, garantido até o jogo do Milionários. Quando o Galo melhorou muito no segundo tempo, ele já tirou o Edenilson e também já foi reserva contra o Atlético, que foi a última partida. Só que aí eu coloco o seguinte, Léo, o Galo tem 2 jogos nas finais do Mineiro e tem a vantagem. Então, nesse primeiro jogo, o Cudê pode ter um esquema um pouco mais cauteloso, colocar o Edenilson, ou já vai mais para cima, né, com o Pedrinho, para tentar ampliar essa vantagem e deixar uma decisão para o jogo seguinte. Se o Galo vence o América, obriga, por exemplo, o Coelho a fazer 2 gols de diferença. Se fizer 1-0 aqui, tem que vencer 2-0 lá com a torcida do Galo no Mineirão. Para mim, é a grande dúvida. Nas demais posições, o torcedor já está conhecendo o time titular do Galo, né? O Saravia na direita, o Lemos, o Gemerson e o Dodô na esquerda, e lá na frente o Paulinho com o Hulk. Ô Everton Guimarães, por que eu disse aqui que não é uma dúvida tão simples? Seria muito simples, porque dizer que o Pedrinho jogou bem, que aquela formação foram os melhores momentos do Galo. Mas isso que o Cláudio Rezende levantou é determinante para mim na escolha que o Cudê vai fazer para este sábado. É o primeiro jogo, o Atlético tem a vantagem, e quando o Atlético usou uma formação um pouco mais defensiva, ele inclusive usou Otávio e Alan. Então eu não duvido até se ele possa usar o Otávio e o Edenilson para fazer a do Alan. Ele pode, inclusive, viu, Cláudio? Ele pode ter o Zaratio, o Patrick, o Edenilson e o Otávio. Isso. Ele pode fazer uma formação um pouco mais de marcação, né, no Atlético, porque o América que tem que correr atrás. Agora, tem o outro lado. O Cudê também pode, HG, pensar assim, não, eu já vou aumentar a vantagem, vou jogar para dentro do América para já ganhar esse primeiro jogo, porque o América vai ter que ganhar o segundo jogo de 2 gols de diferença. Everton, Cudê, Guimarães. Qual time que você vai colocar em campo? Eu prefiro a primeira alternativa que você deu, da entrada do Edenilson, você montar com 4 no meio campo. Porque é um setor do América que o América está muito bem. Ele vai precisar de proteção nesse meio campo. Eu entraria com 4 meias nesse jogo. Essa primeira formação que você deu, com a entrada do Edenilson. Ah, mas o Edenilson não está bem, mas vai melhorar ficando só no banco? Então, entre Edenilson e Pedrinho, seria de Edenilson. Eu iria de Edenilson. Porque no jogo lá, o Cláudio Rezende, da Libertadores, que ele marcou com Otávio e Alan, o Zaratio estava vivendo ainda aquele momento terrível da tragédia do cunhado dele. E por isso o Zaratio não jogou. Sim. Porque eu imagino que se o Zaratio tivesse 100%, seria isso. Eu não sei se ele ia com aquela formação de 2 volantes ali para marcar, mas não, até porque o Zaratio também marca também no meio campo, né? Então ele pode fazer essa formação. E aí tem que pensar o seguinte, com a cabeça do Cudê, porque no meio de semana, entre os jogos contra o América, ele tem o Libertad do Paraguai, o jogo no Mineirão. E esse jogo, ele tem menos gente de frente, né? A gente já falou, ele não tem o Hulk e não tem o Pavon. Então ele tem menos opções ofensivas. Em qual jogo que ele vai precisar mais do Pedrinho? Muito possivelmente o jogo contra o Libertad. Então se ele tiver que escolher,
vou colocar o Pedrinho num jogo, no outro eu coloco o Edenilson, aí eu acredito que fica mais nessa formação que o Everton disse, da primeira com o Edenilson, mas isso tudo na cabeça do técnico do Atlético. Ele não pode contar ainda para esse jogo com aqueles jogadores que estão no departamento médico, né? E por enquanto não tem ninguém para ser liberado. Bruno Fux segue lá, o Allan Kardec, Igor Rabelo, Arana. Então, não dá para contar com nenhum desses caras por enquanto. O Alan também está no departamento médico. Para o final do Mineiro, ele tem o Hulk e o Pavon, né? Ele tem o Hulk para ser titular, junto com o Paulinho, e opções ofensivas do Pavon e do o Vargas. Agora, ele não tem Pavon e Hulk para a Libertadores na semana que vem. Ô, Cláudio,